De todas as doenças que assolaram a humanidade, poucas carregam um estigma tão pesado quanto a lepra. Até a palavra evoca imagens do intocável, do impuro e daqueles que perdem partes do corpo. Embora na realidade seja uma doença muito diferente. É uma doença que talvez não seja amplamente compreendida, mas é amplamente conhecida, com mitos e preconceitos obscurecendo o que a doença realmente significa para aqueles que são afetados. Embora você possa acreditar que a doença é de uma era medieval passada, ela ainda afeta cerca de 200 mil pessoas por ano. No vídeo de hoje, vamos abordar a história da lepra, como buscamos combater a doença e como tratamos aqueles que foram afetados por uma doença tão horrenda. A lepra, também conhecida como doença de Hansen, é uma doença infecciosa que afeta principalmente a pele e o sistema nervoso periférico de uma pessoa. É causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Não pode ser transmitida por contato casual, como apertar as mãos ou simplesmente sentar perto de uma pessoa infectada. Nem pode ser transmitida por contato sexual ou no útero. A lepra é principalmente transmitida por gotículas no ar, muitas vezes através de tosse ou espirro de alguém que está afetado pela doença. As taxas de infecção variam conforme a saúde dos expostos. A lepra tende a infectar apenas aqueles com um sistema imunológico fraco, aqueles que estão desnutridos e aqueles que vivem em condições precárias. Além disso, cerca de 95% das pessoas são naturalmente imunes à lepra, o que significa que a doença nunca afetará a maioria das pessoas. Mesmo quando infectada, a doença é tão lenta para se reproduzir que pode levar anos para os sintomas aparecerem. É importante notar que, embora tenhamos alguma ideia de como a doença se espalha, ainda não estamos 100% certos. Isso ocorre porque a doença é difícil de crescer fora de um corpo vivo, tornando muito difícil estudá-la. É importante começar com o mito de que a lepra pode causar a perda de membros, dedos dos pés ou das mãos, ou que a carne simplesmente cairá do corpo. Isso não é verdade. A lepra não é uma bactéria comedora de carne que devorará o corpo de uma pessoa. Ao contrário, a infecção danifica a pele e o sistema nervoso, o que muitas vezes resulta em uma pessoa perdendo toda a sensação nas mãos e nos pés. Muitas vezes, cortes e danos às extremidades passam despercebidos, levando a infecções que, se não tratadas, causarão danos. Os dígitos na mão de uma pessoa, no entanto, podem ser reabsorvidos pelo corpo, dando a impressão de que caíram. Úlceras de córnea ou cegueira também podem ocorrer se os nervos faciais forem afetados devido à perda de sensação do olho. A lepra frequentemente resulta em lesões na pele. Outros sinais de lepra avançada também podem incluir a perda de sobrancelhas e deformidade do nariz devido a danos no septo nasal. Em homens, os testículos também podem ser danificados, resultando em infertilidade. A lepra é talvez uma das doenças mais antigas que afetou a humanidade. Há evidências de que a lepra estava ativa no subcontinente indiano já em 2000 a.C. A lepra foi identificada como uma doença já em 600 a.C., tanto por médicos indianos quanto chineses. Acredita-se que um dos primeiros vetores para a propagação da doença foram os exércitos de Alexandre o Grande, a partir de sua invasão da Índia no IV século, uns 100 a.C. Depois, ela se espalhou para o norte da África antes de ser adquirida pelo Império Romano. Como a doença não era bem compreendida, muitos tratamentos inadequados foram desenvolvidos para a lepra. Um desses tratamentos envolvia banhar-se no sangue de cordeiros, crianças ou virgens como uma forma de ritual de purificação, pois acreditava-se que a doença era um castigo de Deus por algum pecado. Outros médicos tentaram o uso de venenos e toxinas para matar a infecção, mas de longe, a solução mais horrível para os pacientes de lepra foi a implementação de colônias de leprosos. Neste ponto, talvez seja importante notar
que o termo leproso não é mais o termo aceito para uma pessoa que sofre de lepra, devido ao tratamento e práticas das colônias de leprosos. Tais colônias se tornaram comuns durante a Idade Média e foram usadas para conter e quarentenar pacientes de lepra, bem como outros que sofriam de uma variedade de outras condições de pele. Essas colônias eram construídas em locais isolados, distantes da população e frequentemente administradas pela igreja. O objetivo da colônia seria separar os afetados dos saudáveis como um meio de parar a propagação da doença. Os pacientes de lepra eram obrigados a usar roupas que os marcavam como leprosos e tinham que carregar um sino para alertar os outros sobre sua proximidade. Entre os séculos XI e XI, muitas casas de leprosos ou lazaristas foram estabelecidas na Inglaterra. Comumente, os pacientes rogavam por alimento e dinheiro em troca de preces por aqueles que faziam doações às ordens religiosas. O estigma daqueles rejeitados pela comunidade, combinado com os equívocos sobre a doença, resultou no uso dessas colônias até muito recentemente. Um exemplo notável é Calupapa, uma pequena ilha havaiana que foi designada como uma colônia de leprosos, após a promulgação de uma lei que marcava os pacientes como pouco mais do que criminosos. Apesar de ter sido promulgada na década de 60, o estado do Havaí não revogou a lei até 1969. Até hoje, a ilha não foi desenvolvida, com aqueles que permanecem na ilha, que estão bem em seus 70 e 80 anos, incapazes de se reintegrar à sociedade. Um link na descrição estará disponível que analisa as consequências desta política para aqueles que desejam ler mais. Nem todos que sofriam de lepra seriam excluídos. Um dos pacientes de lepra mais famosos foi o rei Balduin IV de Jerusalém. Quando criança, era claro que ele havia contraído a doença, embora não tenha sido formalmente diagnosticado para evitar o estigma. Como único filho, sua ascensão foi tolerada pela elite governante. Apesar de não ter sensação no braço direito, Balduin conseguiu liderar seus exércitos contra Saladin e suas forças sarracenas, derrotando-os com sucesso em 5 confrontos e participando pessoalmente dos combates. No mundo de hoje, agora temos acesso a medicamentos e tratamento para a lepra. Embora seja vital que tal intervenção aconteça o mais rápido possível. O sinal revelador de dormência ou perda de sensação deve ser encaminhado a um médico o mais rápido possível. Trata-se, então, de tomar uma série de antibióticos juntos, no que é conhecido como tratamento com múltiplos medicamentos para lidar com as bactérias. É quando a doença não é tratada, que pode ser causado um grande dano. A doença é mais comumente encontrada na Índia, Brasil e Indonésia, com mais da metade de todos os novos casos de lepra sendo diagnosticados na Índia. Muito frequentemente, o estigma da doença faz com que as pessoas, particularmente mulheres e meninas, não queiram revelar seus sintomas por medo de serem rejeitadas. Como resultado, a doença não será tratada e progredirá para um estágio que é debilitante. Embora o governo indiano tenha desenvolvido e distribua uma vacina, ela não oferece um nível completo de proteção. A Organização Mundial da Saúde está trabalhando para reduzir o impacto e a propagação da lepra, sendo os 2 componentes-chave para combater esse estigma e garantir o tratamento precoce. A detecção e o tratamento precoces resultarão em menos pessoas desenvolvendo sintomas mais debilitantes. Ao parar o estigma associado à lepra, mais e mais pessoas estarão dispostas a buscar ajuda, o que andará de mãos dadas com a detecção precoce. Apesar dos avanços desde as colônias de leprosos e a incompreensão da doença, ainda há mais a ser feito. Não há dúvida de que muitos de vocês teriam concepções errôneas sobre a doença, mas é através de uma melhor compreensão que podemos procurar remover o estigma, o que nos colocará no caminho certo para eliminar a doença. O estigma da lepra, sem dúvida, causou uma grande quantidade de sofrimento desnecessário. E embora possa ser um pouco compreendido quando tínhamos pouca ou nenhuma ideia sobre a doença, hoje
temos uma compreensão muito melhor. Eu convidaria a todos para olhar mais a fundo o trabalho que tem sido feito para livrar o mundo desta doença e as consequências de envergonhar aqueles afetados. Links estarão disponíveis na descrição para aqueles que desejam pesquisar mais. Obrigado.